Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, professor de Sociologia, e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre o resumo do livro Vigiar e Punir. A habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula é identificar diversas formas de violência física, psicológica, simbólica, etc., as principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados de uso político, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-los com base em argumentos éticos. Hoje nós vamos focar principalmente nos usos políticos nessa aula. Então, o objetivo de conhecimento é forma de dimensão de violência física, psicológica e simbólica. Então, nessa aula a gente vai conhecer o livro Vigiar e Punir, do pensador francês Michel Foucault. E nesse livro ele fala de como surgem presídios, principalmente a partir do finalzinho do século XVIII e especialmente a partir do século XIX. Como eram as formas de punição dos delinquentes até o século XVIII? Bem, esse cronograma aqui a gente pode pensar um pouquinho numa estrutura. Essa estrutura, a gente tem um rei antes do século XVIII, e depois do século XIX a gente tem a democracia. E entre essas duas coisas, o iluminismo e a Revolução Francesa. Então vamos lá. O rei tinha poder absoluto antes do século XIX, antes do século XVIII, perdão. Mas esse poder era justificado. E sempre tem teóricos que justificam essas ideias. Então Thomas Hobbes é um teórico que justifica o poder absoluto do rei. Para ele, os homens, até um determinado momento, viviam no estado de natureza, isso é, antes que existissem leis. Esses homens eram limpos. O estado de natureza é um momento anterior ao surgimento das leis. Logo, esses homens eram absolutamente limpos. O grande problema é que esses homens eram maus, por natureza. Logo, a famosa frase de Hobbes: o homem é o lobo do homem. E os homens decidem se reunir para resolver esse problema, e nesse momento eles decidem entregar a sua liberdade nas mãos de uma pessoa que pudesse, cetro do poder, a espada da força, que pudesse punir aquelas pessoas que não se comportassem bem, criassem leis, que ele pudesse criar leis e legislar sobre essas pessoas. Surge aí o poder absoluto do rei, já que as pessoas entregariam de livre e espontânea vontade a sua liberdade nas mãos do rei. O rei teria o poder absoluto sobre essas mesmas pessoas. Um outro autor importante, que eu não coloquei aqui no slide, é o Jean Bodin, que dizia que o rei era o representante de Deus na Terra. Bem, o rei tem o poder absoluto. E as formas de punição dos criminosos naquela época chamavam-se suplício. Era um castigo físico extremamente doloroso e lento. Nessa forma de castigo, sempre era feita numa praça pública, um grande show, um teatro de horrores, na frente das pessoas, onde essa pessoa era torturada lentamente e sentia muitas dores. E o rei participava dessa grande encenação. Então, o objetivo aqui é entender por que isso acontecia. Quais eram os objetivos dessa grande encenação? Eles eram basicamente dois. Primeiro, o rei queria, ao demonstrar seu poder, fazer que outras pessoas não cometessem o mesmo erro, inibir que houvesse esse mesmo erro. Mas também tinha uma outra questão, que era de demonstrar o seu poder, o poder absoluto do rei. Quando ele fazia isso,
ele mostrava seu poder absoluto. Opa. Bem, esse poder do rei era tão desregrado, que muitas vezes ele usava de forças excessivas. Muitas vezes a própria população ia contra o rei e a favor daquela pessoa que estava sendo bandido. Imaginemos que alguém cometeu um crime, roubou um pão, alguma coisa, né, por uma necessidade, e sofreu um castigo tão grande. Quando a população ia a favor daquele criminoso, isso criava uma certa desestabilização do próprio poder do rei, uma atitude inversa à que era pretendida, e era que todos temessem ao rei. Bem, o rei se tornou, de certa forma, ao longo do tempo, tão cruel que houve uma revolução para derrubar esse poder do rei absoluto, que é a Revolução Francesa. E as palavras de ordem na Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, outra coisa importante para a gente entender é o iluminismo. E o iluminismo tem a ver com as ideias. Então, o que havia antes do iluminismo? A gente estava na Idade Média e se acreditava que a vontade era revelada. Então, Deus representava toda a vontade. Tá? Tudo era determinado por Deus, teocentrismo. Mas o grande representante de Deus era a Igreja Católica. E a Igreja Católica criou um certo impedimento. As pessoas não podiam ler determinados livros, as pessoas não podiam agir, não podiam contrariar seus ideais. Tá? Por isso, essa época põe-se como uma época das trevas. Quando os homens começam a pensar por si mesmos, não agora sobre os ditames da Igreja Católica, sobre as ideias da Igreja Católica, a gente chama esse período de iluminismo. Então, aqui a gente tem conjuntos de ideias, tá? Que são divulgadas a partir do finalzinho do século XVIII, tá, gente? E buscam razão e esclarecimento da humanidade. Então, a razão é o grande fenômeno que influencia o iluminismo. Dentro disso, aquele teatro de horrores, aquele suplício, aquele tipo de punição severa, já não faz mais sentido. Então a gente precisa buscar uma nova forma de punição. E aí, a gente precisa entender também, para a gente entender essa nova forma de punição, a gente precisa entender o que mudou. Então, antes de tudo isso, antes da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, os homens viviam no campo. No entanto, com o surgimento das fábricas, esses homens começam a migrar para a cidade. Mas quais as razões que levam esses homens migrarem para a cidade? Em grande parte em busca de trabalho. Mas os senhores feudais, que eram responsáveis por essas áreas, os feudos, tá? Estavam no interior, geralmente eram áreas de campo, eles tinham um acordo entre o servo, que era o trabalhador, e o senhor feudal. Nesse acordo, o senhor feudal, o servo tinha terra, tinha segurança, mas ele tinha que trabalhar para o senhor feudal. Ou parte de tudo que ele produzia ia para o senhor feudal. Com o surgimento da indústria, a primeira indústria que surgiu, a indústria têxtil, tá? Houve uma necessidade do empresário, que a gente chama de burguês, de mão de obra e de lã. Ele também precisava de lã para produzir roupa. Então ele fez um acordo com o senhor feudal. Ele arrendou terras de muitos senhores feudais, liberando essa população. E essa população
era obrigado a ir para a cidade e trabalhar nas grandes fábricas. No entanto, o trabalho era penoso. As pessoas trabalhavam em média 16 horas por dia. As condições desses trabalhadores mudaram tanto que houve uma prática chamada ludismo. O que é ludismo? Os trabalhadores se reuniam para quebrar as máquinas, revoltados pela forma que a vida dessas pessoas tinha mudado. Nesse momento era preciso punir essas pessoas. E se pensou numa forma de prisão que não fosse só uma prisão de um sacrifício físico ou punição física, mas que pudesse, de certa forma, controlar as pessoas. E aí a gente tem o sistema panóptico. O que é o... Opa! Vou voltar para o meu slide anterior. O sistema panóptico ele é um sistema onde tem várias células. No centro tem uma torre. Aqui em cima da torre fica o guarda. Ele pode ter todas as células. Ele pode dominar todas as células. Enquanto quem está nas células não consegue ver o guarda. Logo, essas pessoas se sentem vigiadas o tempo inteiro. É como ele internalizasse esse tipo de ser vigiado o tempo inteiro, tá? Internalizasse esse olho que está vigiando ele, e ele se sente o tempo inteiro vigiado. E aí existe a questão da disciplina também. A disciplina é muito importante para esse sistema, porque é preciso ter disciplina. E esse novo modelo, mais eficiente, tá? Ele é mais eficiente que o primeiro, ele começa a se espalhar. As escolas, no primeiro momento, elas são muito parecidas com a fábrica. E a gente pode pensar desde o uniforme, até o sinal, até a forma hierárquica que acontece nas escolas. Então, as escolas são um ambiente, a princípio, que iria reproduzir esse comportamento. E agora as leis são leis mais específicas, independente da vontade do rei. São leis escritas. Logo, o indivíduo passa a se sentir vigiado o tempo inteiro e ele precisa se tornar mais dócil. E esse é o objetivo. O objetivo é que o ser humano se torne mais dócil. Lembra lá do budismo, sistema onde as pessoas destruíam as fábricas? Agora é um homem mais dócil, mais adaptado ao trabalho. E se ele não conseguir, ele vai ser preso, tirado do convívio social. E a liberdade é o maior símbolo após a Revolução Francesa. Inclusive, eu vou voltar numa imagem aqui, para que vocês vissem essa imagem. Essa imagem aqui chama-se uma mulher com a bandeira da França, e essa imagem chama-se A Liberdade e o Povo. Então, a perda da liberdade seria uma punição bastante grande para essas pessoas que não se enquadram nesse sistema de vigilância que passa a ser efetivo e eficaz. Bem, gente, é isso e até a próxima.